Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse novo capítulo do nosso estudo em termologia, uma área muito importante da física, mas que nós já começamos a entender muito sobre ela no sétimo ano, nós iremos falar sobre as formas de propagação de calor. Bom, como vocês viram na aula passada, o calor é uma forma de energia em trânsito, ou seja, ela existe em várias situações, ele está presente em várias situações do nosso cotidiano e ele pode ser transferido de um corpo para o outro. E essa transferência vai acontecer até que seja atingido o equilíbrio térmico, que é quando eu observo que dois corpos vão ter exatamente a mesma temperatura. A forma como esse calor pode ser propagado, ou seja, transmitido, ele pode acontecer quando eu tenho um contato direto entre esses dois corpos, ou quando eu falo de líquidos, ou quando eu falo de fluidos, ou quando eu falo do ar. E ele também pode ocorrer quando eu não tenho obrigatoriamente o contato direto entre esses envolvidos. Então, pensando nessa variedade de formas pelo qual o calor pode ser transmitido, lembrando que o calor é energia, e a energia ela não pode ser criada e nem destruída. No caso do calor, ele pode ser transferido de um corpo para o outro e ele também pode ser transformado em outras formas de calor, que não é o nosso assunto do momento. Mas quando a gente fala dessas transferências que ocorrem a todo momento e a todo instante, a gente pode classificar em três formas, que é a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação térmica. Eu acredito que esse conteúdo será muito fácil para vocês assimilarem, porque vai ficar muito fácil de vocês observarem o quanto esses processos estão presentes no nosso cotidiano, na cozinha, no banheiro, em várias situações. E é isso que nós vamos ver aqui. Antes de nós prosseguirmos, é importante nós revisarmos também o que é temperatura, porque vocês em momento algum podem confundir o que é temperatura com o conceito de calor. Calor, como eu falei no início da aula, é uma energia em trânsito, ou seja, ele estará em diversas situações sendo transmitido de um corpo para o outro, sempre buscando o equilíbrio térmico. Então, qualquer fenômeno físico, porque esses processos são físicos, que envolve essa transferência de calor, eu vou buscar o equilíbrio térmico, onde eu vou observar que se um corpo A tem uma temperatura maior e ele está em contato, por exemplo, com o corpo B, e o corpo B tem uma temperatura menor, vai ocorrer ali uma transferência de calor, onde o corpo A, que tem, por exemplo, 200 graus, ele vai começar a transferir calor para o corpo B, que terá uma menor temperatura, por exemplo, 20 graus Celsius. E esse processo irá acontecer até que seja observado que os dois estarão com a mesma temperatura, onde pode-se dizer nesse momento que nós atingimos o equilíbrio térmico. Como nós podemos aferir, verificar a temperatura de um corpo? Pode ser feito principalmente principalmente pelo termômetro, onde o principal termômetro que nós utilizamos hoje é o termômetro de mercúrio, que é um bulbo capilar que vai ter ali o mercúrio, que é o único metal que nós encontramos no estado líquido a temperatura ambiente. Então, a partir da expansão desse metal, que é o mercúrio, nós conseguimos ver qual é a temperatura que esses dois corpos vão apresentar, que esses dois objetos vão apresentar. Lembrando que no Brasil nós utilizamos a escala Celsius para apresentar a temperatura de um material, de um líquido. Lembrando que a temperatura é a medida de agitação das moléculas ou partículas de um sistema. Ou seja, quanto mais agitada estarão essas partículas, essas moléculas, maior será a temperatura. Lembrando que temperatura não é a mesma coisa que calor, mas eles têm uma relação entre si. Por que eu falo isso? Porque quanto maior a temperatura de um sistema, de um material, mais energia na forma de calor eu vou ter ali. E é esse calor que faz com que essas partículas se agitem e se movimentem dentro ali daquele material de forma desordenada. A temperatura, ela tem uma relação muito próxima com os estados físicos da matéria. Por quê? Vamos pegar como exemplo uma substância química essencial à vida,
a água? A água, a 0 graus Celsius, ela está no estado sólido. Se você conseguisse observar por meio de um microscópio muito potente como as partículas, como as moléculas de água estão naquele momento, você vai observar que elas estão bem paradinhas. Por quê? Porque no estado sólido, a gente não tem mobilidade dessas moléculas. Por quê? Porque a quantidade de energia cinética que a gente tem ali é muito pequena. Então, nesse caso, as moléculas de água elas vão estar muito paradinhas. Eu vou ter uma agitação muito pequena. É por isso que no estado sólido, as substâncias, os materiais que se encontram, que podem ser encontradas nesse estado físico, eles vão ter forma e volume definido. Por quê? Porque como elas se agitam, elas ficam paradinhas. Não se agitam, elas ficam paradinhas. E aí você consegue observar a forma e o volume, e identificar o volume desse material. Já no estado líquido, você observa uma maior quantidade de calor, de energia cinética ali naquele sistema. Então, isso ajuda para que as moléculas se agitem mais. Então, ali você vai ter uma maior temperatura. Como, por exemplo, a água, ela só é encontrada no estado líquido em torno de 25 graus Celsius. Por quê? Porque ela aumenta a sua quantidade de energia entre as suas moléculas, há um aumento da temperatura, porque a energia cinética de um sistema está relacionada à sua temperatura, e aí eu consigo observar uma maior mobilidade dessas partículas, no caso da água, moléculas. Já no estado gasoso, eu vou ter muita agitação. É por isso que as substâncias e os materiais no estado gasoso, eles não têm forma e nem volume definido. Porque como ali a quantidade de energia é muito grande, elas se movimentam muito mais, e aí eu não consigo ter uma forma e um volume definido. E a temperatura de um sistema, se você comparar com a temperatura dele no estado sólido e líquido, vai ser maior. Como exemplo, a água no estado sólido, ela vai estar, o ponto em que ela congela, 0 graus Celsius. A temperatura onde ela está líquida, 25 graus Celsius, e a 100 graus Celsius, ela realiza a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, embora calor e temperatura não sejam a mesma coisa, esses dois termos têm sim uma relação. Por isso que muitas vezes gera confusão entre os estudantes na hora de verificar, de compreender esse conteúdo. Então, agora nós vamos ver quais são as três formas, quais são as características dessas três formas de condução, de propagação de calor, que é a condução térmica, convecção térmica e a irradiação térmica. Vamos lá? Então, vamos lá. De acordo com o texto que eu disponibilizei na atividade para vocês realizarem nessa semana, o que nós podemos afirmar quanto ao processo de condução térmica. Vejamos aqui. A energia calorífica é transmitida por meio de corpos sólidos que aquecem, seja pelo calor do fogo, ou seja pelo contato com outro material mais quente. Assim, quando aquecemos um corpo sólido, a energia cinética aumenta e, consequentemente, aumenta-se também a agitação das moléculas. Esse tipo de transferência ocorre com maior ou menor facilidade, dependendo da constituição atômica do material, a qual faz com que ele seja classificado como condutor ou isolante de calor, ou seja, condutor térmico ou isolante térmico. Nas substâncias condutoras, esse processo de transferência ocorre mais rápido, como por exemplo nos metais. Já nas substâncias isolantes, como na borracha e na lã, esse processo é muito lento. Como assim? O processo de condução térmica, ele sempre vai acontecer quando há um contato físico ou uma proximidade muito grande entre dois objetos no estado sólido. É muito importante revisar isso. E nesse momento vai acontecer essa condução de calor. Esse processo, ele pode ser facilitado quando você tem ali nesse processo envolvido materiais ou substâncias que são boas condutoras de calor. Como aqui na atividade coloquei para vocês. Os metais são ótimos condutores de calor. Então, se você, por exemplo, quiser aquecer uma barra de metal e uma barra de um plástico,
para realizar uma outra atividade, vai ser muito mais fácil para você realizar o aquecimento por igual daquela barra de metal. Por quê? Como o metal é um excelente condutor de calor, para ele fica muito mais fácil. Então, por exemplo, é por isso que geralmente as panelas que nós utilizamos para poder cozinhar alimentos são feitas de diversos metais, como alumínio. Por quê? Porque torna-se mais fácil que, em contato com aquela fonte de calor que é o fogo, você consiga realizar o processo de condução, ou seja, a fonte de calor ali na chama do fogão vai transferir energia para a panela, que vai transferir energia para outros materiais. Então, para que vocês não confundam, lembre-se o seguinte, que a condução vai sempre envolver o contato direto, muito próximo de dois corpos, e vai sempre ocorrer entre materiais sólidos, e vai ser mais fácil quando você trabalha com materiais condutores, como cerâmicas, como alguns tipos de cerâmicas, como os metais e vários outros materiais. E em contrapartida, quando você quer evitar que ocorra essa transferência de calor, você vai utilizar materiais chamados de isolantes térmicos, ou seja, eles vão dificultar com que o calor saia de um determinado ambiente. Por exemplo, se você viajar para a praia, e aí você quer levar a sua bebida para consumir ali, o seu refrigerante, a sua água mineral para você economizar na praia. Porque vocês sabem que na praia, para você comprar ali no comércio, nas barraquinhas, dos vendedores ambulantes, é muito mais caro. O que tanto o vendedor ambulante, quando leva a sua bebida para vender, tanto quanto o consumidor que quer levar o seu próprio produto de consumo, ele faz? Ele leva essas bebidas nos isopores ou naquelas caixas térmicas. Por quê? Quando você coloca a sua bebida ali dentro, coloca gelo e fecha aquele sistema, o isopor, como ele é um mau condutor de energia de calor e ele é isolante, ele não vai deixar que entre e que nem saia calor daquele sistema. Então, por exemplo, se a sua bebida estava bem geladinha e você colocou o gelo ali e a temperatura está ideal para que não esquente, não vai entrar calor e nem vai sair, porque aquele sistema vai funcionar como isolante térmico. A mesma coisa aquelas caixas térmicas, vão ter a mesma função, porque muitos plásticos são maus condutores de energia, de calor. Outro exemplo também que nós temos são aquelas bolsas térmicas. Por exemplo, quando você trabalha fora e você, para economizar, você quer levar o seu almoço ou o seu lanche para a escola. E aí na escola muitas vezes não tem micro-ondas para você esquentar. O que você faz? Você prepara o seu alimento, esquenta, deixa ele bem quentinho, e aí para que não esfrie tanto, porque você não, se for uma época que estiver muito quente, você não perca aquele alimento, o que você faz? Você coloca numa bolsinha térmica. O que aquela bolsinha térmica vai fazer? Ela vai ajudar para que o seu alimento não esfrie, porque ele não vai deixar entrar calor, o que ajudaria para que o seu alimento estragasse, e não vai deixar sair calor, o que ajudaria para que o seu alimento esfriasse. Então, são dispositivos, são formas que quando a gente entende esse processo de condução, que a gente consegue aplicar no nosso cotidiano e fazer com que a gente viva melhor. Ou seja, um exemplo, uma panela. As panelas que nós utilizamos, elas são feitas de metais, que são bons condutores de calor. Mas, por exemplo, no cabo da panela, eu não quero que ele esquente. Porque se ele conduzir calor e ele esquentar, na hora que eu precisar pegar naquele cabo para mudar a panela de lugar ou para me ajudar a mexer o alimento que estiver ali, eu vou acabar me queimando. Porque no momento que eu tocar no cabo, por condução, parte daquela energia em forma de calor vai ser transferida para a minha mão. Então, o que acontece? Embora os metais sejam bons condutores, nos cabos e também naquele suporte para vocês pegarem as tampas, coloca-se ali um material que seja isolante. Por quê? Porque ali eu não quero que o calor seja conduzido. Onde você tem panelas que tem esses cabos de madeira, por exemplo, e também, por exemplo, nos talheres, garfo, faca. E também nós temos de alguns tipos de silicone, alguns tipos de plásticos, que são bons isolantes térmicos. Ou seja, não vão deixar que o calor chegue até aquele local, certo? Agora, falando sobre a convecção térmica, o que tem aqui para vocês analisarem?
Esse tipo de transmissão de calor ocorre nas substâncias que estejam no estado líquido ou gasoso. Então, diferentemente da condução, que vai ocorrer entre materiais no estado sólido, na convecção eu vou ter aí a propagação de calor em líquidos e no ar, certo? Nos fluidos. Criam-se correntes circulares chamadas de correntes de convecção, as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o fluido mais frio. Nesse tipo de propagação de calor, ele que vai ocorrer nesses fluidos em geral, vai ocorrer em decorrência da diferença de densidade entre as partes que formam o sistema. Por exemplo, na geladeira, os alimentos são resfriados dessa forma. Como sabemos, o ar quente é menos denso que o ar frio, e por esse motivo que o congelador fica na parte de cima da geladeira. Dessa forma, formam-se as correntes de convecção. O ar quente dos alimentos sobe para ser resfriado e o ar frio desce, refrigerando os alimentos, mantendo-se sempre bem conservados. Essa também é uma explicação do porquê o ar-condicionado deve ser colocado na parte de cima de um ambiente. Ou seja, já falei, vou repetir novamente. O processo de convecção sempre vai ocorrer obrigatoriamente entre líquidos e com substâncias materiais no estado gasoso. Perfeito. Como vai acontecer esse processo? Pelo processo de convecção, que quando vocês entendem essa palavra, vocês vão ver que vai ser um processo que vai acontecer em um ciclo. Como assim? Vamos pegar os dois principais exemplos, que é a geladeira e o ar-condicionado. Na geladeira, quando nós colocamos os alimentos na geladeira, ali a gente vai ter o ar quente e o ar frio. O que vai fazer com que os alimentos sejam refrigerados e não estraguem? O ar frio, concordam comigo? Então, o que vai acontecer? O refrigerador, que é a região da geladeira que consegue gelar esse ar com maior facilidade, vai ficar na parte de cima. Por quê? O ar quente ele tem menor densidade. E como eu acredito que vocês já viram, o que acontece? Quando você tem dois líquidos ou quando você tem dois gases com densidades diferentes, o menos denso sobe, que no caso vai ser o mais quente, e o mais denso desce, que no caso vai ser o ar mais frio. Então, o que vai acontecer? Todo o ar quente que tiver ali dentro da geladeira vai subir, vai ser resfriado e depois ele vai descer. Quando ele desce, ele vai acabar refrigerando todos aqueles alimentos, toda aquela área ali da geladeira. Então, esse processo vai acontecer até que todo o ar seja resfriado. Então, por exemplo, o ar quente sobe, é resfriado, desce. Aí, novamente, todo o ar quente vai subir, vai ser refrigerado, desce. Isso até que a temperatura da geladeira seja uniformizada. Isso a gente chama de convecção, que pode acontecer tanto com gases quanto com líquidos. É por isso que é importante, quando você usa a geladeira, você sempre colocar uma panela ou um recipiente sempre frio. Porque quando você coloca um alimento quente na geladeira ou num recipiente que seja muito quente, vai dar muito mais trabalho para que esse processo de convecção aconteça e toda a temperatura da geladeira seja uniformizada. E isso vai fazer com que a geladeira tenha que gastar muito mais energia para fazer esse processo. Então, acaba que você gasta muito mais energia para realizar o mesmo processo, certo? E o ar-condicionado? A mesma coisa. Quando você coloca um ar-condicionado no ambiente, o intuito da instalação dele é para você climatizar, para você deixar aquele ambiente com uma temperatura mais agradável. Geralmente, para você resfriar um ambiente nos tempos que a temperatura está muito alta, nos tempos de calor. Você precisa colocar o ar-condicionado na parte superior. Por quê? Porque todo o ar quente vai ficar na parte superior, porque ele é menos denso, e aí o ar-condicionado vai resfriar esse ar e vai liberá-lo novamente para baixo. Isso vai acontecendo novamente até que todo o ar seja resfriado e aquele ambiente, seja uma sala, seja um quarto, tenha a mesma temperatura, a temperatura que você determinar. Então, não é adequado, como vocês já devem ter pesquisado, que você coloque o ar-condicionado na parte
inferior do seu cômodo, ou seja, coloca ele muito abaixo. Por quê? Não é que o ar-condicionado não vai funcionar, mas ele vai ter mais trabalho para realizar uma função, que se você tivesse colocado ele na parte superior, ficaria muito mais fácil, perfeito? Esse processo também acontece no mar, ou seja, você sempre vai observar que toda aquela porção de água que eu tenho ali, sempre a água que está na parte superior vai ser mais fria. Por quê? Porque também vai acontecer o processo de convecção. É por isso que muitas pessoas que têm costume de ir à praia e que vão à praia, por exemplo, em diferentes momentos do dia, inclusive à noite, eles muitas vezes eles reportam que a água à noite ela é mais quente do que a água durante o dia ou bem cedinho. Por quê? Porque esse processo de convecção ele vai acontecendo até que toda a água tenha uma temperatura uniforme. Ou seja, no começo do dia, a água na parte superior vai estar mais fria e a parte inferior vai estar mais quente. Mas conforme o dia for passando, se for um dia muito quente, ao final do dia você pode ter uma água em uma temperatura morna. Por quê? Devido a esse processo de convecção que aconteceu durante o dia. Perfeito? Agora nós vamos falar um pouco sobre o terceiro e o principal processo de propagação que acontece no nosso planeta, que é a irradiação térmica. Qual é a principal característica desse processo? Na condução, eu preciso que dois sólidos estejam em contato, estejam próximos. Na convecção, eu preciso que líquidos ou gases estejam também, de certa forma, em contato. E na irradiação térmica, eu não preciso que os envolvidos nesse processo estejam em contato direto. Por quê? Porque esse processo acontece por meio de radiação magnética, ou seja, por meio das ondas eletromagnéticas, eu consigo aquecer um material ou uma substância química, como, por exemplo, acontece com a energia solar. O Sol, que é a nossa principal fonte de calor, vai irradiar esses raios solares que chegam até a Terra e vão conseguir aquecer. Vão conseguir aquecer as águas, aquecer várias regiões do nosso planeta. E não estão em contato direto, e o Sol não está em contato direto, contato próximo com essas regiões onde ele está aquecendo. Então, por isso que o processo de irradiação térmica, não obrigatoriamente, eu preciso de um contato direto com o material que eu estarei aquecendo. Por quê? Porque ele acontece através da irradiação de ondas eletromagnéticas. E aqui para vocês na atividade está a seguinte definição. Por meio das ondas eletromagnéticas, que são ondas que para se propagar não precisam de um meio material, ou ondas de calor de um corpo, ocorre a transferência de energia térmica. Nesse caso, as partículas elétricas de um objeto aumentam da mesma forma que a sua energia cinética, que é a energia associada ao movimento. Podemos dizer que a irradiação térmica é um processo muito importante, pois sem ela seria praticamente impossível haver vida na Terra. É por irradiação que o calor liberado pelo Sol chega até o nosso planeta, a Terra. Outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação, ou seja, eles emitem ondas eletromagnéticas, cujas características e intensidade dependem do material de que é feito o corpo e de sua temperatura. Portanto, o processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de irradiação. A garrafa térmica é um bom exemplo de irradiação térmica, onde a parte interna é uma garrafa de vidro com paredes duplas, havendo quase vácuo, ou seja, ausência de matéria entre elas. Isso dificulta a transmissão de calor por indução e a parte interna e a parte externa da garrafa são espelhadas para evitar a transmissão de calor por irradiação, ou seja, na garrafa térmica a gente também tem um exemplo de propagação de calor por irradiação. E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns dos exemplos de condução, convecção e irradiação térmica de calor, para que vocês entendam o quanto essas formas estão presentes no nosso cotidiano. Vamos lá? Então agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos de processos de condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica,
para a gente realmente ver o quanto eles estão presentes no nosso cotidiano. Então, quando a gente fala da condução térmica, eu tenho o aquecimento de uma barra de metal, ou seja, toda vez que você observa, seja pelo uso de uma fonte de calor, uma chama ou maçarico, o aquecimento de uma barra de metal, onde ao longo do tempo essa barra vai ser aquecida de forma uniforme, você observa que esse contato da barra de ferro, que é um metal bom condutor de calor, com essa fonte de calor, ocorre por condução. E aí, ao passar do tempo, você vai observar o aquecimento dessa barra de forma rápida, devido a esse metal ser um ótimo condutor. O ferro, o alumínio, o ouro, a prata e vários outros metais. Aquecimento de uma colher de metal pousada numa panela. Vocês já devem ter observado como as colheres e outros talheres são construídos, elaborados a partir de metais. Se você pegar uma colher e você deixar ela dentro de uma panela onde você está cozinhando feijão ou aquecendo água, rapidamente ela vai aumentar a sua temperatura. Por quê? Porque ali vai haver uma transferência de calor da panela para a colher por condução, ou seja, é muito importante termos cuidado ao manusearmos as colheres durante o preparo de alimento, principalmente se for naquelas colheres onde o cabo não é feito de um material isolante, como madeira ou como um plástico ou um silicone. O aquecimento de uma xícara de chá também é um exemplo de processo de condução de calor, e o aquecimento da roupa pelo ferro elétrico. Como isso acontece? A gente tem um ferro elétrico que, para funcionar, precisa da energia elétrica. Essa energia elétrica que vai chegar até o ferro vai se transformar em energia térmica. Essa energia térmica vai estar disponível naquela parte do ferro de passar que é feita por um metal, certo? Quando você inicia o processo de passagem da roupa, a transferência de energia cinética dessa região que está aquecida para a roupa, possibilitando que a roupa seja modelada, passada e que a sua temperatura aumente. Por quê? Porque devido a essa transferência de calor, vai haver uma maior agitação do material, das partículas que formam aquela roupa, e aí você consiga cumprir com a sua função, passar aquela roupa de uma forma rápida e simples. Na convecção térmica, nós temos os exemplos que eu já citei para vocês. A geladeira, o ar-condicionado, os aquecedores, as correntes de ar atmosférico e também quando você aquece um líquido numa panela. Como isso acontece? Você tem ali, por exemplo, uma água que você está aquecendo para você fazer um chá. Ali você vai ter a fonte de calor, que é a chama do fogão. Você vai ter a panela, que é feita de metal. Ali a chama vai transmitir uma quantidade de calor para aquela panela. Com o passar do tempo, aquela água vai começar a ser aquecida. Ou seja, primeiro eu vou aquecer a água que está na parte inferior e a parte de cima vai demorar um pouquinho mais para ser aquecida, concordam? Mas com o tempo vai acontecer a convecção, ou seja, a parte da água que está mais quente vai subir e a parte que está mais fria vai acabar descendo. E esse processo vai acontecendo por convecção até que toda a água seja aquecida. Tanto é que a gente fala assim, que quando a água atinge, por exemplo, o ponto de ebulição, que é a 100 graus Celsius, é quando toda a água atinge a mesma temperatura, 100 graus Celsius. Se, por exemplo, apenas 70% daquela água ali estiver com a temperatura de 100 graus Celsius, você não observa a passagem a mudança de estado físico, ou seja, eu preciso que toda a água tenha a mesma temperatura, esteja uniforme. E por último, tem a irradiação térmica, que vai acontecer quando a gente observa a energia solar, os raios solares que chegam até nós, as placas solares, quando nós assamos algum alimento, ou seja, o forno elétrico, ele vai, a partir da liberação de ondas eletromagnéticas, aquecer e assar os alimentos, o que é diferente quando você cozinha um alimento, por exemplo, no fogo. O fogo nas lareiras, onde também a partir da irradiação você consegue se aquecer quando você está perto, e também as estufas das plantas. Então, são várias situações onde essas formas de propagação de calor estão presentes no nosso cotidiano. E eu fico muito feliz que vocês irão conseguir visualizar todas essas situações ao longo dos nossos estudos. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês não podem, vocês devem me procurar. Uma ótima semana, estudantes!